Aqui no Linha de Frente a gente fala sobre Bahia, sobre baianidade e meu convidado de hoje conhece bastante desse nosso território, dessa extensão territorial e também da diversidade cultural que temos no nosso estado. Estou falando de meu amigo, colega, jornalista, professor, escritor, youtuber, educador, Matheus Boa Sorte. Seja bem-vindo aqui no Linha de Frente. Papo, satisfação enorme estar aqui no Linha de Frente, estar nessa casa, que é uma casa que eu tenho enorme gratidão pelo tempo que estive aqui, o quanto aprendi, o quanto essa casa... Foram quantos anos, Matheus, aqui? Foram quase 8 anos. Quase 8 anos. E aqui você participou de vários projetos, começando com o Dendê na Mochila, mas fez de tudo um pouco. Tem uma recordação de algo que te marcou no início da sua carreira aqui? Olha, foi muita coisa, né? Aqui eu tive a oportunidade, fiz Universo Axé, fiz alguma coisa do Aratu Notícias, participei bastante do QVP, na época do Covid também, tive ali no boletim, fiz o Dendê na Mochila. Da Aratu eu guardo as melhores recordações e um tom de gratidão assim gigantesco, é uma casa que eu devo muito, porque foi uma casa que apostou naquele menino Matheus, que na época tinha 19 anos, recém-saído do sertão da nossa Bahia, e que me deu uma janela e uma oportunidade gigantesca. Eu sou muito grato a essa casa. O espírito de viajante sempre esteve com você? Meu pai é um apaixonado por geografia. E me recordo que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me convenceu que ler era uma diversão enorme. Então ele comprava o mesmo livro para ele e para mim e botava a gente para ler junto. No domingo ele dividia o livro em 7 partes. Se o livro tivesse 100 páginas, você tem que ler 15 por dia e eu também. E aí no domingo a gente se encontrava para discutir o livro. Legal. E eu comecei a ler muito sobre coisas de geografia. Com 6 anos ele me ensinou a capital de todos os países do mundo. E quando tinha as reuniões de família, de amigos, ele se sentia orgulhoso em dizer, pode perguntar aí que ele vai te falar. E ali começou a me despertar, porque eu começava a perguntar, meu pai, o mundo cabe no mapa? E meu pai dizia, o mundo é muito maior que um mapa, você tem que ver o mundo. Legal. E eu acho que isso foi uma das coisas que me estimulou. Comecei no rádio com 11 anos, cheguei aqui na emissora com 19 e hoje com 32 acho que tem uma longa caminhada pela frente e todo dia aprendendo um pouquinho. Aí você vira o viajante que conta histórias das pessoas anônimas para o mundo conhecer, principalmente com esse advento da internet. Aqui na Bahia, você catalogou quantos lugares que você já visitou? Eu já passei por 373 municípios. Sempre gravando alguma coisa? Sempre gravando alguma coisa. Sempre gravando alguma coisa. Lógico que nem todos eu fiz as grandes reportagens de 30, 40, 50 minutos, mas alguma coisa em todos os municípios, nesses 373 eu tenho. Eu também faço muitas palestras, participo de muitas jornadas pedagógicas, feiras literárias, então tem municípios também que eu vou, mas quando eu estou numa cidade que eu sei que é uma cidade nova, eu sempre tenho uma câmera por perto para fazer alguma coisa. E fora da Bahia, Brasil e mundo, aí você expandiu, você foi além. Foram quantos? No Brasil, eu posso dizer que eu conheço o nosso país de ponta a ponta, conheço os 27 estados e conheço bem, porque todo mês eu estou em um estado diferente. E eu fico 12 a 15 dias em cada estado. Então, desço na capital ou em uma cidade polo que tem aeroporto, alugo um carro e vou ali fazer 4, 5 episódios. Então, conheço bastante o Brasil. Esse ano gravei no Oiapoque, fiz uma excelente reportagem lá no Oiapoque. Tivemos em Fordlândia, a cidade perdida que Henry Ford deixou no coração da Amazônia, às margens do rio Tapajós. Fui para o Acre, gravar em Assis, Brasil, a tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia, onde do lado boliviano tem uma comunidade com 40 moradores, que literalmente para chegar, eu cheguei com lama batendo na altura da canela e tem uma universidade de medicina no local. Que interessante isso. Na tríplice fronteira, é isso? Do lado brasileiro, Assis, Brasil, do lado peruano, Inhampare, e do lado boliviano, Bolpebra, que é as iniciais de Bolívia, Peru e Brasil. Agora uma pergunta, passaporte, muito carimbo em passaporte? Eu conheço 46 países nos 5 continentes. Dei uma volta ao mundo tem 2 anos para escrever um livro que sai daqui 60 dias, que é o Volta ao Mundo, um sonho possível, onde eu, respeitando o movimento de rotação da Terra, sem nunca voltar a um eixo sequer, indo em frente, eu tinha que pisar nos 5 continentes. Fiz essa expedição, eu estou no 3º passaporte. No 3º passaporte. Olha que já é muito carimbo que Matheus Boa Sorte só tem 32 anos de idade. Imagine ao longo da trajetória, ao longo da vida, o que ele vai poder visitar e contar pra gente. Eu lembro da época do Dendê na Mochila, que virou Dendê,
que foi um momento também de transição em que você passou a focar nos dramas e nas aventuras humanas. Você foi além do que era paisagem, do que era cenário, do que era história e foi em busca das pessoas. O que é que você descobriu na alma dessas pessoas que você foi encontrando? O Dendê na Mochila nasceu para ser um programa de turismo, mas bastou um ano com ele e eu percebi que o maior atrativo do Brasil são os brasileiros. E aí foi quando eu percebi, a audiência inclusive, você se recorda disso, escalou de forma bastante interessante quando a gente passou a focar em pessoas, porque eu descobri o seguinte: eu não sou protagonista de nada. Eu sou um elo entre dois pontos que são protagonistas. A audiência que me dedica o tempo dela para acompanhar minhas jornadas e as pessoas que eu encontro pelo meu caminho. E aí eu me aprofundei muito numa pré-produção muito bem feita para que eu descobri as pessoas certas. E é incrível o quanto você aprende, é incrível o quanto você se emociona, é incrível o quanto você dá risada. Eu já entrevistei, por exemplo, um senhor em Tanque Novo, na Bahia, que ele tem um cartão de visitas com a profissão dele. Ele é animador de velório. Ainda existe isso. Gerson, de Tanque Novo, na Bahia. Como é que funciona? Você liga para ele: seu Gerson, morreu meu tio, morreu meu pai, minha sogra. Ele vai, ele leva uma viola, ele passa a noite tocando viola, chama, gela na mesinha do café e tal, conta uma piada e não sei o quê, para que o ambiente não fique muito pesado. E ele, Gerson, ele tem uma lista de compromisso de pessoas ainda em vida, que em vida contratam e pagam Gerson, para que Gerson, no dia do velório... Eu falei: Gerson, e se morrer duas pessoas no mesmo dia, faz como? Ele falou: aí eu faço metade do show em um lugar, metade em outro. Rapaz, coisas da Bahia, coisas de Tanque Novo, que Matheus Boa Sorte mostra para o público. São centenas, talvez milhares de conteúdos, de episódios. Você tem, o seu catálogo está dividido como de produção? O Boa Sorte Viajante são 52 episódios por ano. O Dendê na Mochila eram em torno de 30 episódios por ano. Então, hoje, facilmente, eu tenho algo na casa de 500 grandes reportagens gravadas. Quando eu digo grandes, é porque, assim, tem as pequenas, que são reportagens de 5, 6, 7, 8 minutos, que essa é difícil contar. Mas grandes documentários, hoje, passam de 500 documentários aí de 30, 40, 50 minutos, 1 hora de duração. E nessa métrica de internet que você conhece melhor do que eu, quem é que mais se destaca? Qual a grande reportagem que virou esse sucesso de público? A reportagem mais assistida do nosso canal é uma reportagem chamada A Fronteira Brasil e França, que eu fui para o Oiapoque. E muita gente às vezes não faz assimilação. A Guiana Francesa, ela é um estado ultramarino da França. É interessante. Então, quando você... Ali tem muitas curiosidades. Primeiro, quando você passa para o outro lado, você está na União Europeia, já está a placa por ali. É engraçado, isso caiu agora, mas quando eu fui ainda não estava. Para você viajar do Brasil para a França, você não precisa de visto. Para você entrar na Guiana Francesa, até 60 dias atrás, você precisava de visto. Visto esse que só era tirado na Embaixada da França em Brasília. Que mão de obra! Porque a Guiana Francesa tem em torno de 300 mil habitantes. Hoje estima-se que 100 mil deles sejam brasileiros. A França fez isso porque a pressão populacional, a pressão demográfica do Brasil estava muito grande, eles estavam preocupados. Lá foi feita uma ponte binacional, paga metade pelo governo brasileiro, metade pelo governo francês, onde o francês entra à vontade. Mas o brasileiro? O brasileiro paga uma taxa por veículo para passar que ultrapassa os R$1.000. Caramba! São 195 euros, mais ou menos. A pressão migratória, como você falou, devia estar enorme para colocar esse tipo de barreira de restrição. Do lado francês, 1.600 euros o salário mínimo. Do lado brasileiro, quando a gente vai fazer uma conversão, cerca de 200 euros. Então, o brasileiro ele vai para o lado de lá para poder trabalhar e ganhar o dinheiro, e o francês vem para o lado brasileiro comprar. Então, por exemplo, com 100 euros, R$600, o francês compra muita coisa em Oiapoque. Com 100 euros do lado da França, eu fui no mercado do lado francês e no mercado do lado brasileiro. Tirando itens como vinho, que do lado francês é muito bom, os itens do dia a dia, a diferença é impagável. É impagável. Aí isso se torna a reportagem mais assistida. Chega a 1 milhão de visualizações. Essa reportagem está com 3,5 milhões de espectadores únicos. Muito bom. Você tem canais muito ativos no YouTube, no Instagram, nas outras plataformas, TikTok, todas as redes sociais. Hoje, o que é que faz seu coração vibrar?
alguma rede dessa? É o trabalho que é exibido também na TV? São as palestras? São os livros? O que é que Matheus Boa Sorte sente como o propósito dele nesse momento? Eu gosto de gente. E eu gosto muito, eu costumo dizer que sertão é um estado de espírito. De gente que carrega consigo fé, resiliência, coragem, alegria e uma dose de malícia. Porque eu digo que quem convive com o sol por 11 meses por ano e tem a esperança de uma chuva que vem molhar por 30 dias, se não tiver malícia, não acorda e nem dorme. Então tem que ter essa malícia. Meu pai sempre dizia isso. É a malícia do sertanejo que o sol pensa que dobra o sertanejo e o sertanejo finge que aceita que o sol dobre ele. Então eu acho que o que mais faz o meu coração bater forte é a possibilidade de contar histórias de pessoas que talvez, se não fosse pelo meu trabalho, não teriam suas histórias contadas. Eu sou um repórter que eu digo que eu sou o mensageiro do bem. Então, quando eu chego no município, todo lugar tem problemas, como todo lugar tem coisas positivas. E eu sei que hoje 80% às vezes da comunicação mostra as lacunas, mostra as dores, porque as pessoas se identificam, as pessoas querem que alguém seja o porta-voz. Mas eu sou aqueles 10% que quando eu chego lá eu foco naquilo que é positivo. Então eu acho que mais faz o meu coração bater mais forte são o encontro com as pessoas. Se é um encontro durante uma palestra, se é um encontro durante um espetáculo, ou se é encontro durante uma gravação, ou quando as pessoas me encontram na rua para falar comigo, para dizer que o trabalho está bacana. Eu gosto de gente, Pablo. Eu gosto de gente, gosto de roça, gosto do interior. Dá para perceber no seu trabalho. E tem os desdobramentos do trabalho, né? Tem um trabalho aí de poeta, de poesia, tem músico também. Ainda está na área de forró, ainda está fazendo os eventos juninos? Tem 3 anos, minha última turnê foi em 2022. Com isso de fazer 52 episódios por ano. Difícil. Que é difícil. Entregar isso. E às vezes ainda tem os conteúdos especiais, que eu boto mais uns 20. Acabava que com a música eu tinha que sair de cena por uns 60, 75 dias. E hoje, se eu sair de cena por 60, 75, eu não consigo entregar o número de episódios. Tive que fazer uma escolha, mas eu tenho um espetáculo, que é o Sentimento Sertão, e nesse espetáculo eu tenho um trio de forró, eu conto algumas histórias e tal, e cantarolo lá umas 2 ou 3 canções, mas o foco hoje é televisão. E dá muito resultado, é muito justificável essa escolha, e talvez seja uma escolha temporária, provisória, para depois voltar para as origens também musicais, artísticas propriamente ditas. E tem a parte de poesia, né, que se tornou, digamos, um acalento para o público que te acompanha nas redes sociais, transformar histórias de vida, alguns dramas também, coisa musicada, versificada, emotiva também. Como foi essa parte, essa ideia de levar essa faceta? Meu texto, ele tem a característica de um lirismo. Meu texto é mais lírico, meu texto encontra rima e poesia em basicamente tudo. Porque, de fato, quando eu chego num lugar, às vezes eu recebo muitas mensagens: pô, Matheus, você veio aqui na minha cidade, gravou um programa e falou de uma coisa de um jeito que eu moro aqui há 30 anos e não tinha visto. E eu falo sempre, o exercício do olhar. Então, quando eu vou, eu tento perceber esses detalhes, tento perceber essas nuances e emprestar um texto rimado. Me recordo que na época de Dendê na Mochila, a TV Aratu me deu uma liberdade editorial gigantesca e eu tinha 1 ou 2 passagens durante o programa que eu entrava fazendo um verso. Então eu acho que é uma quebra de lógica, de um padrão que se exercita no jornalismo, então aquilo acabou se tornando uma marca. Então muitas vezes a pessoa me encontra e fala poeta, tal, e não sei o quê, continuo trazendo. É uma forma que eu tenho de dar a minha visão pessoal ao que eu vejo da vida, ao que eu vejo dos encontros e das pessoas. E agrada muito ao pessoal. Aí, vamos lá, um brasileiro, um baiano que conhece 9 a cada 10 municípios do estado, que tem 4 carnês de passaporte carimbados, 3 carnês de passaporte carimbados, todos os estados da nação, você conhece, e optou por morar em Vitória da Conquista. Por quê? O que é que você viu em Vitória da Conquista, a chamada Suíça baiana? Eu não tenho família em Vitória da Conquista, não tenho parente em Vitória da Conquista, não tenho nada. Mas algumas coisas da vida não têm o porquê de se explicar. E é até bom que não tenha. Já pensou se fosse tudo explicável nessa vida? Eu me sinto bem em Vitória da Conquista. Quando ali eu chego, eu me sinto bem. Eu gosto é um sotaque parecido com o da minha terra, é um hábito culinário parecido com o da minha terra. Eu gosto muito do frio,
né? Sábado nós tivemos sensação térmica de 9 graus em Vitória da Conquista, né? Então gosto muito, me sinto bem. E hoje Vitória da Conquista, eu digo que é uma cidade de oportunidades. O aeroporto hoje tem uma excelente ligação aérea, então você está em qualquer lugar do Brasil com uma conexão. Você tem uma cidade que te oferece saúde, educação, serviços e um ponto que é fundamental. Mesmo com 400 mil habitantes, Vitória da Conquista é considerada, inclusive, por dados da Polícia Militar do Estado da Bahia, a cidade mais segura para se viver na Bahia. E a gente sente essa segurança, a tranquilidade de... Lá tem uma avenida, que é... Você conhece Conquista? Não? Conheço. A Olívia Flores, que é uma avenida larga, principal da cidade, que você ainda até o final você vai sair na universidade, na UESB. Você passa na Olívia Flores às 10 da noite, as pessoas estão correndo tranquilamente com o celular em punho, escutando a música. Nós estamos falando da terceira maior cidade da Bahia, com 400 mil habitantes, né? Então, o custo de vida, o fato de que eu saio da minha casa, com 5 minutos eu estou no meu escritório, eu tenho um sítio, que eu adoro roça, adoro mexer com plantação, com não sei o quê, fica a 10 minutos do meu escritório. Escritor, jornalista, professor também, ele está dando mentoria, está ensinando muita gente a viver melhor e produtor de conteúdo digital e analógico aqui no Linha de Frente. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro. Obrigado a gente, Pablo. Conversa muito importante, bacana aí para a gente acompanhar então nesse início de mês.